Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de controle de constitucionalidade. Hoje eu trago uma questão pouco conhecida, mas muito atual. Existe controle político de constitucionalidade com base em norma regimental? Importante, primeiramente, que a gente entenda a própria questão. Não se está aqui indagando se é possível se utilizar como parâmetro de controle de constitucionalidade uma norma regimental. Não, a questão não é essa. O que se indaga é: existe algum dispositivo regimental, no regimento interno da Câmara, no regimento interno do Senado, que autorize ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, exercerem controle de constitucionalidade? Nós analisamos o controle político de constitucionalidade com fundamento na Constituição. Nós vimos, por exemplo, que o artigo 66, parágrafo 1º da Constituição, ele autoriza o presidente da República a exercer controle de constitucionalidade. Então, o fundamento legal, constitucional, a base jurídica que permite ao chefe do Poder Executivo exercer controle de constitucionalidade, você encontra no parágrafo 1º do artigo 66. Vamos lá. Veja o que diz. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, o que importa para nós aqui é apenas essa hipótese de inconstitucionalidade, vetá-lo-á total ou parcialmente e o dispositivo segue. Então, se eu lhe perguntar qual é o fundamento jurídico, qual a base legal que autoriza o chefe do Poder Executivo exercer controle de constitucionalidade? Parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição. O nosso questionamento agora é: existe algum dispositivo regimental que autorize os presidentes das casas legislativas exercerem controle de constitucionalidade? Importante, primeiramente, analisarmos as situações que deram margem a essa discussão. No primeiro momento, em 2020, foi apresentado um projeto de lei de autoria de um deputado Boca Aberta, e esse projeto de lei estabelecia como sanção para os crimes de corrupção praticados por políticos contra a administração pública a amputação das mãos. Isso é verdade, não é fake news, hein? Poxa, professor, eu ouvi falar nesse projeto de lei, achei que fosse fake news, não é fake news? Não, não é fake news. Eu vou trazer, inclusive, o projeto aqui para vocês, para mostrar que não era fake news. Então, veja a situação. Um parlamentar, eu, por exemplo, sou deputado, apresento um projeto de lei estabelecendo como sanção para os crimes de corrupção praticados por políticos a amputação dos membros. Veja que esse projeto é flagrantemente inconstitucional. A questão agora é: o presidente da Casa Legislativa, no exemplo, o presidente da Câmara, ele está obrigado a colocar esse projeto em tramitação? Esse projeto vai ter que ser analisado, por exemplo, pelo plenário da Câmara dos Deputados? Será que nós perderíamos tempo, dinheiro, levando essa discussão a plenário, quando você tem aqui um projeto flagrantemente inconstitucional? E daí surge o questionamento. Existiria alguma norma regimental que autorize o presidente, nesse exemplo da Câmara, exercer controle de constitucionalidade, controle político, e nesse caso preventivo? Consequentemente, não colocando em tramitação esse projeto de lei, desde logo? Essa é a questão que se coloca. Vamos ver o projeto? Veja aí, projeto de lei 582 de 2020. Autoria do deputado Boca Aberta. Veja o que diz a ementa. Olha lá, veja o que diz a ementa. Dispõe sobre a amputação das mãos do político condenado por crime de corrupção contra o patrimônio público, desde a condenação até o trânsito em julgado. Para quem um dia pensou que isso fosse fake news, está aí o projeto para vocês, com número inclusive. Vamos ver como dispõe o projeto? Veja aí o projeto com as suas justificativas. Veja a justificativa.
o presente projeto de lei dispõe sobre a amputação das mãos direita e esquerda de político condenado por crime de corrupção contra o patrimônio público, desde a condenação até o trânsito em julgado. E segue justificativo. É estarrecedor saber que o Brasil tem o segundo maior índice de corrupção do mundo, perdendo apenas para a Nigéria. Porém, comparando os dois países, o Brasil está em uma situação bem pior, já que não pune nenhum político corrupto como deveria. O Brasil é o único país do mundo que não tem absolutamente nenhum político preso, ou apenas um, por corrupção. Portanto, está clara a razão dessa praga. A corrupção está cada vez pior no país, já que nenhuma providência é tomada. E aí diz o parlamentar: na China, por exemplo, corrupção comprovada é punida com pena de morte ou prisão perpétua, além, é óbvio, da imediata devolução aos cofres públicos dos valores roubados. O ministro chinês fez uma pequena citação que apenas nos últimos 5 anos o Brasil já computou um desvio de verbas públicas de quase 100 bilhões de reais, o que permitiria investimentos de reflexo nacional. Ou seja, algo está errado e precisa ser mudado imediatamente. E aí segue. Embora os dados não sejam divulgados pelo governo, a Anistia Internacional estima que mais de 100 mil pessoas tenham sido executadas em 2011. Entre os crimes sujeitos à pena capital no país está a corrupção passiva. O método de execução mais usado para aqueles considerados culpados por corrupção e outros crimes econômicos é a injeção letal. Já o fuzilamento é usado para quem pratica outros tipos de crime, como assassinatos. E aí diz, o Irã, olha os exemplos do parlamentar, bastante interessante. O Irã é outro país que pune com a morte aqueles que praticam corrupção. Coreia do Norte. Veja, portanto, as justificativas do parlamentar. Então, nós tivemos, de fato, esse projeto de lei sendo apresentado. A questão, novamente, é o presidente da Câmara. Ele deve colocar esse projeto em tramitação? Ou ele pode barrar, desde logo, esse projeto por ser flagrantemente inconstitucional? Vamos agora à segunda situação. Tivemos também, recentemente, 2 outras situações, essas no âmbito do Senado Federal. O presidente da República editou 2 medidas provisórias. 2 medidas provisórias flagrantemente inconstitucionais. Por que flagrantemente inconstitucionais? Porque essas 2 medidas provisórias tratavam de matéria vedada expressamente pela Constituição. Tratava de matérias que lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso, não podem ser reguladas por medidas provisórias. E o que fez o presidente do Senado Federal, que funciona também como presidente do Congresso Nacional? Veja lá. Pacheco devolve medida provisória de Bolsonaro que alterava o marco civil da internet. E aí, novamente, surge o questionamento. Pode o presidente do Congresso Nacional, no caso, o presidente do Senado, devolver medida provisória pelo presidente da República, editada, pelo presidente da República? Aqui eu faço um alerta para vocês. Quando você estiver estudando, tente não politizar o seu momento de estudo, que isso pode conduzir você a um resultado errado sob o aspecto jurídico. Por que eu digo isso? Porque recentemente eu estava falando sobre essa questão, aí um aluno vem e diz: ah, professor, isso não pode ser perseguição política, perseguição ao governo. Aí eu disse para ele: verdade? Será que é mesmo? Interessante, porque a primeira vez que isso aconteceu foi no governo Lula. Ele logo se calou. Ficou sem resposta. Então veja que é importante você entender o sistema jurídico. Se você fica cego por questões de ideologia política, você não vai compreender o que está acontecendo. Não, isso é perseguição, isso nunca existiu, estão fazendo agora para perseguir o presidente. Não. A primeira vez, inclusive, foi no governo Lula. Aí ele vem com um segundo questionamento. Ele não estava satisfeito com a questão, né? Então você veja que a questão ideológica estava ali conduzindo o pensamento dele, bloqueando o raciocínio. Aí, como eu quebrei o primeiro argumento dele, de perseguição política,
Pois perseguição não é a primeira vez que ocorreu, ocorreu inclusive no governo PT, no governo Lula. Então quebrei o primeiro argumento. Aí ele vem com o segundo argumento. E no segundo argumento ele diz: ah, professor, não tem fundamento legal para que o presidente do Senado, que apresenta o Congresso, exerça esse controle. Aí eu falei, vamos com calma. Perguntei a ele, qual o fundamento jurídico constitucional na Constituição americana que autorize ao Poder Judiciário, lá nos Estados Unidos, que é o berço do controle jurisdicional de constitucionalidade, exercer controle de constitucionalidade. Aí eu falei, olha, você talvez não seja um especialista em direito americano, e não é necessário que seja, mas eu já vou te antecipar. Não tem nenhum dispositivo na Constituição americana que autorize. Mas vamos lá. Vamos trazer para o direito brasileiro. A gente está tratando do direito brasileiro. Os juízes no Brasil exercem controle de constitucionalidade, não exercem? Qual o fundamento jurídico que autoriza um juiz a exercer controle de constitucionalidade? Onde você encontra lá na Constituição? Onde você encontra na Constituição, por exemplo, dispositivo que autorize o STJ exercer controle de constitucionalidade? O TRF exercer controle de constitucionalidade? E como eu disse, repito, um juiz, por exemplo, lá de primeira instância, exercer controle de constitucionalidade. Não temos esse dispositivo. Porque a questão se dá a partir de interpretação do sistema jurídico como um todo. Seria inerente à função jurisdicional. Então veja que não há fundamento, por exemplo, constitucional ou legal que autorize um juiz a exercer controle de constitucionalidade e ele o exerce. Então a questão da ausência de fundamento, desde logo, a gente espanca. Mas aqui deve haver fundamento. E o que se quer saber é, existe fundamento que autorize ou não? Nós vamos chegar lá na resposta. É isso que nós queremos descobrir. Se existe alguma norma, e no caso não constitucional, a indagação é se existe alguma norma regimental que autorize que o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que funciona como presidente do Congresso, exerça controle de constitucionalidade. E é o que nós vamos trazer para vocês agora. Essa questão é muito importante também no âmbito do processo legislativo. Por isso remeto vocês às aulas de processo legislativo, onde esse tema é aprofundado ainda mais. Aprofundado a partir da leitura do próprio processo legislativo. Mas, como eu disse, vamos ao fundamento regimental. Veja lá. Regimento interno da Câmara dos Deputados. Artigo 137, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B. Toda proposição recebida pela mesa será numerada, datada, despachada às comissões competentes e publicada no Diário da Câmara dos Deputados em avulso, para serem distribuídos às lideranças e comissões. E agora, hein? Veja lá. Parágrafo 1º. A presidência devolverá ao autor qualquer proposição que versar sobre matéria evidentemente inconstitucional. Evidentemente inconstitucional. Ou seja, controle político de constitucionalidade preventivo, exercido pelo presidente da Câmara com fundamento em norma regimental. Seria possível o presidente do Senado Federal, que é presidente do Congresso Nacional, também exercer esse controle? E a resposta é sim. Regimento interno do Senado, artigo 48, inciso 11. Ao presidente compete, inciso 11, impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, contrárias às leis ou a este regimento, ressalvado ao autor recurso para o plenário, que decidirá após a audiência da Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos, portanto, fundamento no regimento interno das casas legislativas que autorizam os presidentes da Câmara, do Senado, e repito, o presidente do Senado que funciona como presidente do Congresso, devolver a proposição ao seu autor quando a proposição for flagrantemente inconstitucional ou até mesmo contrária às leis e normas regimentais.
Então, o presidente das casas legislativas, o presidente da Câmara e do Senado, eles fazem o primeiro filtro no próprio processo legislativo, determinando a devolução ao autor de proposição, como dito, que lhe pareça flagrantemente inconstitucional. Nessas hipóteses, ainda é ressalvado ao autor da proposição recurso ao plenário da Casa Legislativa. Então, pode o autor recorrer da decisão do presidente da Câmara ou do Senado para levar essa discussão ao plenário da respectiva Casa Legislativa. Mas existe essa possibilidade, existe fundamento no regimento interno e também tivemos casos concretos. Recentemente, essa situação do projeto de lei na Câmara e das medidas provisórias no Senado Federal, consequentemente, no Congresso Nacional, que é mais técnico, né? O presidente dito MP envia ao Congresso. Quem atua nesse caso é o presidente do Senado, que é presidente do Congresso Nacional. Então, muito cuidado com essa questão. Essa questão não derruba mais vocês. Abraço grande, até a próxima.